Bom dia, minha gente. Eu e a Lê, a gente está elétrica. Nutridas. Porque estar nessa casa é nutrir, né? Fora as comidinhas que nutrem um bocado, né? Porque a gente, tudo que é confraternização tem né? Comidinha envolvida, mas tem um alimento que é espiritual, que nos anima e faz a gente viver e reviver e reiniciar o tempo todo aqui nessa casa. E isso é muito bom. Nós tivemos uma reunião agora com o Adenauer, né, todos os coordenadores, e ele nutriu a gente, né, lá. A gente desceu assim com o coração quentinho, porque ele relembrou os propósitos, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui, né? Então deu aquela... E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, fechando um ciclo, né? Porque eu quero saber quem está pronto aí para encarar o ciclo 2. Quem está? Muito bem, a gente vai saber agora. Hoje a gente tem um momento diferente com vocês, né? Um momento de muita mais escuta do que da gente falar. A gente vai arrematando cada tema que a gente vai trazer aqui hoje, nessa aula que tem como título, né? Uma sociedade espírita e uma instituição espírita. O que seria essa sociedade espírita? O que seria essa instituição espírita, né? A gente vai falar um pouco disso aqui hoje, mas quem vai falar mais são vocês. Então, tem alguém do ciclo 10 aqui? Venha para cá, os dois. A gente tem 2 novidades. Tem mais alguém do 10? Não. Venham, não se acanhem. Devem estar chegando. Hoje a gente tem 2 novidades. Uma é essa, tem alunos do ciclo 10 aqui com a gente. Tenta aqui na frente, porque na hora de dividir vocês ficam mais à vontade. Isabel e Kellen. Elas são alunas do ciclo 2 e vieram para... do ciclo 10, formandas, que logo mais à tarde vão estar concluindo, né, às 19 hoje, com o Café Filosófico. Estão todos já convidados para esse encerramento oficial da ULI. E a gente vai dividir vocês em 4 grupos. Eu queria que vocês... Não tenho noção de quantas pessoas tem aqui agora, mas eu quero fazer com vocês 4 grupos. 2, um aqui na frente, um atrás, um aqui na frente e outro cá atrás. Então, vamos aqui. Vamos ajudar aí a ler. Até aqui fica um grupo, daqui para trás faz outro grupo, daqui para trás faz outro grupo. Vamos lá. Sim, pode mudar, fazer... as cadeiras. Porque vocês vão precisar conversar. E os que estão chegando agora vão se agrupando aí no grupo que você achar mais bonito. Melhor. E vocês vão escolher achar que tem gente mais grupos diferentes para não ficar fica no mesmo grupo para interagir. Aí podem escolher, viu? Fiquem à vontade. Podem virar as cadeiras. Caiu o celular. Minha voz é baixa. Tá todo mundo forte, todo mundo comeu, né? Eu tô com bafo de maracujá. Eu não comi lá em cima, eu comi só um pedacinho de queijo, mas é... Tem coisas que eu não posso comer que me faz mal. Aí eu passo mal. Mas hoje eu olho tudo e já... Vamos, minha gente, para a gente começar, senão... Não tem número. Maria, Rodrigo. Vamos ver qual grupo está menos e subdividindo, porque não tem um número definido, não. Mas o grupo lá de trás está mais vazio. Vai para lá, Eliana, vai. Se junta o pessoal lá do umbral, lá, ó. Ó para aí, umbral. Pessoal ali do umbral, ó. Junta ali com o pessoal do umbral. O pessoal do umbral aqui. Mas é o umbral 1, porque o resto tudo é umbral, viu? Não fiquem animados, não. Vá. Vamos lá, então? Então, eu vou dar a consigna aqui do que a gente vai fazer, e aí a gente começa para vocês entenderem a dinâmica. Nós vamos trabalhar 4 temas, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ok? 1, 2, 3, 4. Então, o grupo 1, ele vai discutir e depois apresentar aqui para a gente os princípios espíritas e a importância desses princípios na sociedade. O grupo 2 vai falar sobre viver a felicidade na Terra, né? E essa questão da importância da autotransformação. O 3 vai falar da consciência de ser espírito imortal e o que isso reverbera numa sociedade.
né? Sendo já espíritos conscientes disso. E o 4 vai falar da instituição espírita em si, né? Qual que vocês entendem que são os papéis, o principal deles, como vocês enxergam a instituição espírita. Ok? Então, eu vou dar um tempo para vocês conversarem. Daqui a pouco eu volto para ir puxando vocês para amarrarem. Vocês precisam de papel? Querem papel para escrever? Querem papel? Querem. Pronto, eu vou dar a vocês. Pronto. Vamos lá. Bom, gente, nossa questão está relacionada aos princípios espíritas e a importância na sociedade. E a gente começou nos questionando, né? O que é ser espírita, né? E se frequentar o centro é diferente de ser espírita. A gente começou com essa reflexão, e aí pensamos que frequentar o centro se resume a assistir palestra e frequentar a ULI. Será que é isso? Né? E se ser espírita vai além disso, né? E aí a gente percebe que envolve trabalho, vivência cotidiana, né? Exercício da caridade. E aí pontuamos alguns valores que foram surgindo a partir da nossa própria discussão, né? Sem saber muito bem se a gente estava indo no caminho certo ou não, se a gente está aprovado realmente ou não, né? Então, tem a autonomia sobre a vida e o planejamento existencial, que é diferente de planejamento de vida, né? E aí a gente entende esse existencial como ser imortal, né? E ter uma vida para além dessa vida física. Autonomia sobre a vida, seguindo, né? Consciência de ser espírito e viver no universo, que é regido por leis divinas, né? Leis de Deus. E isso nos impõe uma outra postura na vida, né? Nos impõe uma outra forma de estar no mundo, de viver com as pessoas. E conosco mesmo também, né? Reencarnação como oportunidade educativa. E aí a gente começa a pensar muito mais em cada escolha que a gente faz, que cada escolha envolve consequências, né? E que isso nos coloca muito mais consciente no mundo, né? Se você quiser me ajudar também. Estar e ser no mundo com essa consciência transforma a nossa vida. Isso também nos estar estudando constantemente e vivendo como espírito nos convida a uma reforma íntima, ao trabalho fraterno, e envolve conhecer nossas habilidades e também inabilidades e trabalhar com elas, né, em cima delas. E tudo isso nos leva ao autoconhecimento, ao auto-amor, amor ao próximo, né? E esses princípios espíritas nós entendemos como relevantes, importantíssimos para viver o social com harmonia, com equilíbrio, com respeito, altruísmo, auto-amor, né? E amor ao próximo. Foi mais ou menos essa síntese que nosso grupo chegou, né? E aí você vai me dizer se a gente está aprovado ou não. Vamos pensar, a gente vai abrir a discussão. Você quer falar? Não, você vai abrir a discussão um pouquinho, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E aí, lá no finalzinho da discussão, a gente pergunta, né? Posso aprovar ou não, né? Querem complementar ainda? Não? Então fica à vontade para voltar para o grupo. Que a nota não vai sair agora, não. Então, minha gente, vamos abrir um pouquinho essa discussão, né, sobre esses princípios espíritas e sociedade, né? Que interação é essa que a gente está falando quando a gente vê hoje uma fotografia de uma sociedade que a gente vive, né? Diversa, porque a gente, quando fala de sociedade, a gente está falando de... Hoje a coisa está tão... A informação está tão rápida, né? Que a sociedade é uma mistura agora de mundo mesmo, né? Porque chega aqui de uma forma muito mais rápida e visível e acaba interferindo também no nosso dia a dia. Então, essa visão de sociedade que a gente tem e o que são esses princípios, né? Porque, como ela falou muito bem aí, quando a gente fala desses princípios espíritas, né? A gente fala de uma sociedade espírita, a gente está falando de uma sociedade regida pelo espiritismo? Não, né? Então, existem princípios no espiritismo, que o espiritismo tem como base, né? Que são esses aí. Pergunta da gincana, todo mundo gaguejou na hora, né? Mas eles perguntaram 5, aí eu fiquei, para mim são 7, então vamos lá. Então, esses são esses princípios, né? Deus, a existência dele como causa primeira, como, né, de todas as coisas, inteligência suprema. Os espíritos, né? Existem os espíritos, somos espíritos, né? Em evolução, imortais. A evolução, esse processo evolutivo, a reencarnação,
como fases desse processo, a mediunidade como ferramenta aí de comunicação, de interação com a vida maior, a moral cristã como código de ética e a pluralidade dos mundos habitados, né? O espírito está no mundo, está no universo. Então, assim, aí a gente pensar como seria uma sociedade regida, de fato, por esses princípios, né? Porque esses princípios, se a gente for perceber, eles não estão apenas dentro do espiritismo, né? Outras religiões falam de reencarnação, outras culturas falam de reencarnação, não como religião, mas bem apropriado dentro da cultura. Outras sociedades, né? Tem a questão do código da moral cristã como código. Então, isso não é uma particularidade do espiritismo, né? E se a gente hoje prestar atenção no quanto isso está pulverizado, a gente consegue assistir um filme e enxergar esses princípios ali, né, intrínsecos naquela história, não numa narrativa religiosa, nem vamos dizer assim, proposta espírita, mas já se fala num personagem que morre e o espírito está ali, de uma continuidade, né? A gente vê continuidade do eu, a gente vê vários desses princípios aí, reencarnação, a gente vê em vários movimentos, né, da arte e da cultura. Então, são princípios que já estão, né? E aí, quando a gente pensa essa sociedade como ela está hoje, qual é o passo para que esses princípios façam essa mudança na sociedade? Como que esses princípios poderiam mudar a sociedade? O que vocês acham isso? Se alguém de outro grupo quiser falar também, fique à vontade, viu? Hoje o dia é de vocês. Então, pensar isso. O que esses princípios mudaria a sociedade? E o que precisa para mudar efetivamente? Qual é a chave dessa mudança que vocês entendem aí? Para que efetivamente esses princípios estejam ali? Porque Juliana falou, né, de uma sociedade de amor, de caridade, né? Onde estão esses princípios aí na visão de vocês? Na mudança íntima de cada um. Gostei do incorporar, ó. Tomada de consciência. Tomada de consciência, incorporar, né? Porque a gente começa a ler, começa a estudar, começa a frequentar aqui uma aula de ciclo, né? E para alguns isso é um reinício, um recomeço, uma continuidade. Para alguns é novo, né? O espiritismo, a teoria. E aí a gente começa a pensar assim: é só uma crença, né? É só eu acredito, eu creio, existem os espíritos, porque quando eu vou no centro, um se manifesta. É por esse motivo que você acredita que existem espíritos? Né? Porque você viu uma manifestação, porque você viu um fenômeno, né? A própria reencarnação, o próprio Deus, né? A própria mediunidade. É porque eu vi uma manifestação. Como estamos nós nessa posição, né? Desse eu, dessa integração de consciência, desse incorporar, né? Que é sair dessa crença. Precisamos, enquanto seres espirituais, alcançar essa consciência individual, né? Porque do indivíduo parte para o externo. O externo é reflexo de quem está, dos espíritos que estão movimentando essa sociedade, né? Então, é o convite principal aqui da ULI. Vocês vão ouvir muito isso aí até chegar no ciclo 10. Cadê o ciclo 10? Chegou mais gente? Não vão ouvir muito até chegar no ciclo 10? Desse convite para que vocês façam com que esses conteúdos sejam vivos, né? São teorias, são construções, são reflexões, não são pregações para eu seguir como norma de conduta moral, simplesmente. São questões que devem nos permitir refletir sobre quem nós somos em tudo isso. Quando a gente lê um post na rede social, né, vou citar só um exemplo, não para a gente entrar no debate, mas, por exemplo, a guerra. É uma divisão. Aí a gente escolhe um lado e alimenta um lado, o outro alimenta o outro lado, e a gente entra numa disputa, né? Então, como eu estou enxergando tudo isso, né? Olha o quanto o coletivo, a gente precisa se desvencilhar desse coletivo e ter um papel de quem enxerga como espírito,
né? Como espírito, eu sou um espírito, e existem espíritos em conflito, e como eu posso, mesmo estando distante fisicamente, amenizar esse conflito e não alimentar esse conflito, né? Então, é importante e é uma chave fundamental no nosso entendimento, entender o que esses princípios podem nos favorecer nessa transformação para conseguir que a gente leve isso para a nossa sociedade, né? Senão, a gente vai estar repetindo crenças, repetindo esses moldes do externo, e a gente vai continuar seguindo, movido, muito mais olhando para fora do que para dentro dessa construção, que é muito mais importante em nós mesmos, né, do que fora. O fora é consequência do interno, né? Então, assim, é importante a gente pensar de todos esses princípios aí, o que muda a gente ter esse convite, né, de que somos imortais. O que desses princípios, né, que me diz assim, eu sou um ser imortal. O que ser imortal muda hoje, no aqui e agora, para vocês? Teve gente que disse assim para mim, terça-feira, é que eu posso fazer depois. A nossa oportunidade de evoluir se amplia imensamente, não tem fim, né? Não tem limite para eu começar algo, né? A aprender algo, a mudar algo. Se eu começar aqui, eu vou continuar, mesmo não sendo aqui, com aquela personagem, com aquela configuração, eu vou continuar. E entender que nós somos essa continuidade, né? Isso muda a nossa visão de uma sociedade, de estar na vida, para tudo que a gente constrói e espera, né, de retorno mesmo. Porque quando a gente entende que a mudança é para eu ser melhor do que eu mesma, para eu vencer desafios, aí eu vou entender esse tempo com mais importância. Eu vou dar mais importância a esse tempo do que quando eu penso só em tarefas, né, do tipo, eu deixo para amanhã, já que eu sou imortal, eu faço depois. Aí a gente pensa assim, opa, mas eu vou ficar me debatendo, né? Nessa imortalidade eu vou ficar pisando naquela questão a vida toda, as vidas todas, né? Então, ao mesmo tempo, é você lidar com esse tempo, né? Com aquilo que você tem a oportunidade de resolver, porque o agora é o momento mais importante para o espírito, né? A vida espiritual é mais importante porque eu vou fazer caridade aqui para viver bem lá. É agora. É a vida do agora que é a mais importante. Deixa eu chegar o microfone, porque senão eles não escutam. Na verdade, a gente passa a maior parte do tempo autossabotando, ou seja, postergando algo que poderíamos fazer agora e depois. Isso vem de uma construção de valores que é difícil modificar. Na verdade, são quebras de paradigmas. A gente tem uma visão de quando eu era criança, as coisas eram de um modo. Hoje, as coisas mudaram. Eu tenho que quebrar desconstruir esse sistema, esse paradigma, e me adaptar ao atual, entender as coisas. Não, como meu pai era assim, minha mãe era assim. Sim, mas foi no tempo deles. Eu agora, eu espírito e como pessoa, como indivíduo, eu tenho que ver a sociedade de uma maneira holística. O que está acontecendo hoje? O que foi bom para meu pai ontem, hoje não é bom para mim. Eu estou mudando. E as pessoas vivem no auto-engano. Não, vou deixar para depois, vou deixar para amanhã, e acaba não vivendo agora. E o espírito tem que estar em um eterno crescimento. Exatamente. Aluno do ciclo 1, gente. Olha. Não, e é interessante, porque assim, a gente entender a imortalidade, entender-se num processo de evolução, é encaixar exatamente nesse pensamento de que eu não preciso ser sempre assim, né? Não foi feito assim. Naquela época, aquela fala era importante. Naquele momento, aquele pensamento era importante para movimentar aquela sociedade. Mas hoje nós estamos, né, em outro século. Tudo que a gente vive é atualizado. Senão a gente não é um ser em evolução. Se tudo sempre me servir, sempre, a gente não... Onde que está o processo de evolução?
se eu tenho que estar engessado por tudo que me chegou há um tempo. Então, onde está esse processo? A evolução, Kardec fala que o espiritismo ele anda no ar e se processa pela natureza mesma das coisas, porque a natureza transforma. Então, o espiritismo não pode não se transformar. Achar que aqueles 5 livros e os outros mais foram a base de um conhecimento e pronto, né? O próprio surgimento e a fala dos espíritos vão mudar. Aquele espírito que falava de um jeito, se ele repetir, né? Daqui 100 anos ele repetir a mesma fala, ele não mudou, ele não ampliou o conhecimento. Então, é um processo de continuidade. Então, esse convite da transformação, os princípios espíritas, né, estão aí nesse convite de transformação interna para movimentar essa sociedade. Né? Então, a gente, quando fala de uma sociedade que vigore esses princípios, a gente está falando dessa sociedade regida pela consciência da imortalidade do espírito, pelo amor e pela caridade. Né? E que esses princípios estarão sempre na consciência humana, prevalecendo o materialismo, né? Porque a vida na matéria é importante para o espírito. A gente não deve negar a nossa necessidade dessa vida material, porque é na matéria que o espírito se projeta, né? E aqui no mundo material a gente tem aprendizados que a gente não teria no mundo espiritual. Então, existe um papel importante nesse personagem, nesse momento, nessa vida material, em como a gente se utiliza dela. Mas a gente precisa só entender e ter o olhar de espírito para a matéria e não da matéria para o espírito, né? Entendendo que a gente faz parte é esse ser em evolução, contribuindo para uma sociedade mais justa. Pensando que esses princípios devem ser úteis para a vida melhor aqui no agora, né, na Terra, e numa razão, né, essa frase de Nietzsche, ele fala assim: amo os que não procuram por detrás das estrelas uma razão para morrer e oferecer-se em sacrifício, mas se sacrificam pela Terra, para que a Terra pertença um dia ao super-homem. Ou seja, aqueles que buscam essa mudança aqui e agora, mas não por um algo de uma salvação, né? Um algo para depois. E viver esses princípios aqui, né? Desejando para si mesmo e para o outro, porque integrar isso é que vai fazer com que a gente se movimente e acabe desejando isso para o outro também. Porque o primeiro passo é aprender consigo mesmo, né? Depois, o outro, você se entendendo o espírito, o outro, naturalmente, você vai ter essa mesma relação. Nietzsche deu spoiler para o grupo 2. Você viu que uma coisa puxa a outra, né? Por isso que vai estar na sequência, para a gente conversar. Então, palmas para o grupo 1. Posso passar eles para o ciclo 2? Grupo 2, bora? Só pode passar para o ciclo 2, porque o spoiler veio depois. Lá vem a amostrada. Essa aqui é a amostrada. Essa aqui é a convivência com o Léo. Corta, viu, Lai? Porque essa aqui fala demais, viu? Convivência com o Léo me fez ficar amostrada também, viu, Léozinho? É um tema bem complexo, né? Nietzsche deu spoiler aí para a gente. Assim, todo mundo no grupo contribuiu e isso trouxe muita riqueza. Quando a gente fala de felicidade, o que é que acontece? A gente começa a ter mais perguntas do que respostas, né? A gente vive numa sociedade hoje que o parecer ser é mais importante do que o ser de fato. Então, assim, muitas pessoas se preocupam nas redes sociais em parecer ser felizes e, com isso, elas muitas vezes se perdem na busca realmente de ser feliz, ou por descrença, achar que felicidade é utopia, né? Ou porque estão tão no imediatismo do parecer ser que não faz essas perguntas a si mesmo de forma aprofundada. Então, assim, a gente trouxe assim, o colega, o bendito entre as mulheres ali, Andrezinho, né? Ele falou por último, mas acabou que a fala dele veio no início das nossas pontuações. Então, assim, ele trouxe a tristeza como um contraponto para a busca da felicidade real, né? Então, assim, a gente se perguntou muito, quem busca a felicidade, quando busca, por que a gente busca essa felicidade. Então, assim, é algo assim, bastante que traz perguntas muito mais do que respostas. E o que a gente trouxe também? A questão, aí, entrando aqui no ponto exatamente da autotransformação,
todos concordaram de forma unânime e muito consciente de que o autoconhecimento é a palavra-chave para essa autotransformação. Sem autoconhecimento, ninguém vai passar por nenhum processo de autotransformação, porque não é mágica. Então, quando você busca se conhecer realmente, aí começa a nascer um ser novo, né, transformado. Então, assim, e aí vem as outras perguntas, mas eu posso ser feliz com o meu irmão, com o meu amigo, com o meu vizinho, passando fome, sendo infeliz? E aí vem de novo, o que acho que todo mundo aqui já conhece, que é o Ubuntu, né? Eu só consigo ser feliz, só vou ficar feliz se meu irmão ficar feliz. Mas isso é verdade? Alguém acha que isso é verdade? Que só pode ficar feliz se todo mundo estiver feliz? Alguém acha isso aqui? Pois é, eu também não acho. Então, assim, a felicidade é algo extremamente pessoal. Aí já carrega também outros questionamentos. Dá 10 dias de aula aqui, viu? Disseram que eu falo demais. Cada tópico é um seminário. Então, assim, a gente pode ser feliz mesmo sabendo que tem guerra em outros países, mesmo sabendo que outro irmão passando fome. Mas o que é que nos move a sentir leveza? Porque, para mim, felicidade ela está intimamente ligada com leveza. Né? Porque não tem como você ser feliz e não estar leve. Todo mundo que está feliz, você sente uma leveza naquela pessoa. E vice-versa. Quem está infeliz, carrega aquele peso, só de olhar você já percebe que não quer nem chegar perto. Então, são muitas questões. Então, o que o grupo resumiu de forma muito concreta é que o autoconhecimento ele é um basilar para a autotransformação. E aqui a ULI é um prato cheio, é um banquete, né? Um prato não, um banquete para todos nós. Esse caminho do autoconhecimento e, consequentemente, da nossa autotransformação. Então, obrigada, Uli, mais uma vez, aproveitando para puxar o saco, porque me jogaram no umbral lá, gente, desculpe, eu tenho que puxar o saco para ver se eu acendo um pouquinho. Ficou no umbral de lá, a gente está no umbral de cá. Ah, então tá. Linda. Então, assim, aí, trazendo de volta para o começo, as máscaras sociais, elas são um grande impeditivo para a nossa felicidade. Então, a gente está o tempo todo preocupado no que é que a gente tem, no carro que a gente tem, na casa que a gente comprou, na roupa que a gente está vestindo. E isso tudo são as máscaras sociais. No meu trabalho, como é que eu me comporto? Em casa, eu tenho um perfil, no meu trabalho, parece que eu sou outra pessoa. E isso é um desafio nosso do dia a dia, procurar um fio, um nexo em quem a gente é. A mesma pessoa que é no trabalho, é em casa, é na família, é com os amigos, é quando está jogando bola, é quando está no cinema com amigo. Esse é um desafio. E isso tudo, para mim, né, para o nosso grupo, está ligado à felicidade. Porque, senão, eu vivo sempre em conflito comigo mesmo e estressado. Né? Aqui eu posso dar palavrão, beleza. Aqui eu não posso xingar. Então, não dê palavrão. Aprenda, se eduque para não dar palavrão em lugar nenhum. Então, esse é um... Não é que não é moralismo, gente, não interprete como moralismo, mas é uma forma de você ser mais leve, né? E as respostas, todas essas perguntas que elas vão sendo geradas dentro de nós, elas vão se aprofundando e a gente fica pirado se a gente não buscar um norte. Para mim, a ULI foi um norte, embora seja uma pessoa que tenha estudado muito sobre espiritualidade esses anos todos, eu encontrei aqui um caminho que me dá um fechamento, né? Um norte para não pirar, porque as perguntas são de pirar mesmo. Nietzsche era pirado, eu acho. Então, assim, as aulas, esse ciclo todo contribuiu muito para que a gente entendesse o caminho do autoconhecimento e, consequentemente, o caminho da autotransformação. E, como ponto, buscar reduzir essas máscaras sociais, né? Olhar mais para dentro que para fora, que foi outra coisa que saiu também no grupo, a gente olha muito para fora, em vez de olhar para dentro. A gente foi educado muito a isso, né? E, antes de ver se alguém quer colocar mais alguma coisa, tem 3 frases que eu carrego muito comigo. 3 perguntas que eu carrego para mim. Como eu me vejo, como eu acredito que as pessoas me veem e como eu gostaria de ser visto. O meu desafio diário é trazer uma unicidade nessas 3 perguntas. Como eu me vejo, como eu acredito que o outro me vê e como eu gostaria de ser visto. Quanto mais essas respostas se aproximam, com um sim, com uma resposta positiva para o que eu quero, para o que eu desejo como ser humano, mais eu vou me sentir em equilíbrio.
Eu tenho aqui um depoimento pessoal, tenho feito esse exercício há alguns anos e tenho sentido um efeito muito bom. Eu brinco com a Lê, eu não tenho aquela formalidade. Eu não conheço ela. Então, eu procuro ser eu mesma onde eu estou. É difícil, não dá para ser 100%, senão as pessoas acham... E essa pessoa não tem filtro, porque são as velhas máscaras sociais. Mas eu procuro ser eu mesma onde eu estou. E isso é libertador para mim. Ok? Prontinho. Alguém quer... Não, para deixar meus colegas perguntarem. Minha colega vai fazer ainda um... Aí a gente pensou também numa coisa, né, alguma coisa que ajudasse a gente a continuar refletindo. Então, a gente conhece uma música chamada O Sonho Não Acabou, que é exatamente uma forma de questionar cada momento desse, da transformação de cada um. É assim. Hoje a minha pele já não tem cor, vivo a minha vida, seja onde for. Hoje entrei na dança, não vou sair. Vem, eu sou criança, não sei fingir. E eu preciso de você. Eu preciso muito de você. Lá onde eu estive, o sonho não acabou. Cá onde eu te encontro, o sol começou. Lá colho uma estrela para te trazer. Pegue o brilho dela, pegue entender. Que eu preciso de você. Eu preciso muito de você. Só feche o seu livro, quem já aprendeu. Só peça outro amor, quem já deu o seu. Quem não soube a sombra, não sabe a luz. Não despreze o amor de quem te conduz. E eu preciso de você. Nós precisamos sim. Vocês de mim, eu de vocês. Lindo. Ela correu. Por que correu dos aplausos, mulher? Deixa eu te... Aí, Ale, só um segundo, porque assim, eu pulei... Um segundo. É um segundo. Eu pulei um pedacinho porque eu fiz a pergunta. A gente pode ser feliz, mesmo sabendo que eu estou infeliz? Então, a nossa colega ali lembrou bem. A gente precisa ser feliz. Primeiro, olhar para nós, e isso é contagiante. E só assim a gente pode ajudar o outro. Ok? Só faltou esse pedacinho, Ale. Muito obrigada, gente. Leva. Toma, Ale. Então, gente, que dizer, né? Depois do coração chega a aquecer, porque a gente só aqueceu de novo aqui os corações com uma música tão linda e aí a gente volta àquilo que eu falei no começo, né? Olha como as coisas estão para nós na música. Né? Não é uma música nova, uma música, né? E aí a gente esse convite para a gente ir olhando para essas essências do que é importante, do que é sentido, do que traz sentido, né? É importante a gente compreender e olhar para o que dá sentido à nossa existência. E aí a gente falar de felicidade como a colega falou, é um seminário, né? Acho que cada tópico desse que a gente traz aqui nas aulas, né, se a gente abre, dá uma roda de conversa aí para muito. Mas é importante a gente entender que essa relação que a gente tem com a felicidade, né? Como a felicidade ela é relativa ao nosso momento, à maturidade do espírito. Quando a gente fala assim, o que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você. Mas e onde estão essas diferenças? Estão nessas maturidades, no amadurecimento de cada um, no tempo da gente, da vida, das experiências, né? E aí a gente vai dando valor e significado para aquilo que nos traz, de fato, riquezas para o espírito, né?
vai deixando de ser uma coisa, sendo outra, mas felicidade é o estado desse espírito, né? Não é o que eu estou vivendo. Eu posso estar vivendo umas experiências difíceis, desafiadoras, né? E ser feliz, estar feliz, porque é do espírito estar feliz e enxergar feliz. E como a Eliana trouxe, o outro não está feliz não quer dizer que eu não posso estar feliz. Estar feliz vai me ajudar, me apropriar. É que nem aquela fala do avião, né? Bote sua máscara primeiro, para depois você ajudar o outro. Então, você não precisa estar no sofrimento, compartilhar do sofrimento do outro, viver o sofrimento do outro para estar empático com o outro nesse sentido, né? Se você está bem, você pode ajudar muito mais e contribuir muito mais, desejar e até auxiliar o outro no encontro dessa felicidade. Alguém quer falar? Bom dia. Eu queria até complementar, na verdade, o oposto do que você disse também, né? A gente estar bem não significa que eu não posso estar feliz porque o outro não está. Mas a gente vive hoje numa era muito perigosa também em relação ao que as pessoas expõem, ao que a gente pensa que é a felicidade que o outro está mostrando, né? E isso muitas vezes também afeta. Tanto é que a gente está vendo uma era onde eu acho que é o maior número de gerações que já passaram, né? De pessoas que sofrem com depressão, que estão infelizes com suas vidas, que vivem uma vida virtual, né? Que não vivem a vida e passam a vida vendo a vida dos outros, que parecem que estão felizes e aí se culpam, né? Sofrem achando que não estão felizes porque o outro é feliz e eu não sou, não sabendo que a grande maioria está postando uma vida que não vive também, está querendo compartilhar uma falsa felicidade, mas dentro de si está muito infeliz, né? E você vê a diferença, quanto isso impacta muito mais jovens, pessoas que ainda não têm a sua formação, né, o seu caráter, a sua personalidade definida, porque muitas vezes eles estão ali vivendo a aparência, achando que todo mundo é feliz, e eles ainda não têm esse autoconhecimento, eles ainda não estão suficientemente satisfeitos com quem são, a ponto de não se incomodar com o outro estar feliz ou não estar feliz. Eu acho que isso pesa também muito na maturidade, né? Sim, e é mais um exemplo do que a gente falou aqui do coletivo, né? Porque é o coletivo, é você se moldar por algo que você está vendo e você nem sabe, né? E foto bonita de Instagram não diz nada sobre, e ninguém posta, né? Normalmente o que está vivendo de fato. Então, assim, é a gente, Léo, entender, criar essa individualidade aí, e Jung chama isso de individuação, né? De você formar a sua personalidade, seu jeito, ser quem você é, como a Eliana trouxe, porque isso é uma ética do espírito, é você ser quem você é. E aí, quando você se espelha muito nesse externo, você acaba se moldando a esse externo. A interferência do coletivo na gente é muito grande. Por mais que a gente comece a ter uma consciência de quem nós somos e vá integrando essa experiência espiritual, uma das coisas do processo de individuação é se despir desse coletivo, porque nós somos muito moldados, seja religioso, político, social, né? E onde eu estou nisso tudo, né? Quem sou eu nessa fila aí, né, do pão, como diz o povo? Porque e se despindo disso é o processo de autotransformação. É o processo de encontro com quem eu sou de fato, com essa essência que eu sou. E muitas vezes essa essência ela vai de encontro a esse social. E é interessante essa sua fala, né? Porque assim, isso me lembrou uma fala do próprio Adenauer, porque um dia ele disse assim: quando a gente começa nesse caminho, a gente também compra um outro desafio, que são as nossas relações. Às vezes a gente deixa de caber naqueles meios, às vezes a gente rompe laços, não porque brigou, não, mas porque a gente já não cabe mais naqueles lugares, né? E a gente precisa entender que isso faz parte desse processo, né? E a gente vai criando um caminho que também, muitas vezes, é solitário nesse sentido. Então, se transformar, entrar nesse caminho, é uma busca contínua, é uma busca que requer esses desafios e que a gente se olhe e coloque como prioridade, né? E estabeleça essas prioridades. Porque autotransformar não é viver o paraíso,
né? É estar aonde a gente tiver que estar, sendo éticos com nós mesmos, né? Pensando, sentindo, agindo em consonância, sem precisar ser uma pessoa num lugar, outra pessoa num lugar, ou sem precisar estar moldado, porque o que o social e essas coisas que você trouxe fazem muitas vezes é a gente também se moldar para tentar fazer parte daquilo, né? Eu vou postar também, eu tenho que viajar também, a gente não tem que nada que não seja algo que vá dar significado de fato para você, né? O quanto a gente está fazendo para mostrar, o quanto a gente está fazendo para nós, né, de realização. Às vezes a gente faz mais para cumprir tarefa do que para realizar, né? Então, autotransformar requer isso tudo. É um processo, gente, que tem data para começar. Então, eu vou até pular para ele, porque senão a gente vai ficar falando a manhã toda aqui de autotransformação, né? E ali está faltando uma fase que eu esqueci, que é a autodeterminação. São 5, não são 4. Eu atualizei num slide, mas mandei o outro para Rodrigo. Então, a gente pensar esse processo de transformação como algo que a gente começa se olhando, né? A gente vai deixando de entender que o externo, ele é só um indício daquilo que eu estou sentindo, que eu estou vendo. Não é o que estão me fazendo, é o que eu estou sentindo, o que eu estou recebendo, né? Quem sou eu aqui nesse momento? Como está a minha consciência diante de tudo que eu vivo, reajo, faço? Está automático? Eu estou refletindo? Aquilo que me chega, eu simplesmente aceito e pronto, né? Então, a gente vai conhecendo a nossa consciência. E nisso a gente vai percebendo nossas sombras, né? Nosso lado sombrio, vai percebendo aquilo que a gente já aprendeu. E o autodescobrimento é esse ir além, porque sair só dessa mecânica da consciência. Se somos seres em evolução de várias vidas, tem muito mais vida aí dentro pulsando do que a gente imagina, né? Nem à toa que Jung fala assim, que se a gente não entender desse inconsciente, ele vai nos dirigir e a gente nem vai saber perceber, né, que estamos sendo impulsionados por esse inconsciente. Então, assim, é olhar para dentro de fato, olhar para si mesmo de fato. Isso a gente faz refletindo, a gente faz se observando, a gente faz numa terapia, num grupo de estudo, a gente faz numa mediúnica. Quando a gente trabalha a mediunidade, a gente está ali, né, captando coisas que são nossas. Então, aquilo que nos aparece são sinais para a gente olhar para a gente mesmo, né? Então, quando a gente trabalha essa dinâmica aí, a gente vai entrando nesse processo de inconsciente, uma terapia também, né? E a autotransformação é encontrar essa ética aí, né? De conseguir lidar com todos esses aspectos que você identificou, de uma forma, vamos dizer, se colocando para a experiência, sem que sejam altos e baixos, né? Como que a gente está naquela vai e vem das emoções? Como que a gente está naquele altos e baixos das explosões, do emocional mesmo, quando a gente envolve, né? De tudo que é lidar com tudo que a gente vive em cada experiência. Então, a autotransformação é a gente pondo em prática aquilo que a gente aprende. É a gente percebendo isso, trazendo leveza, mesmo diante de uma dificuldade, ou entendendo essa felicidade aí, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Auto-iluminar seria iluminar um aspecto, até iluminar todos, mas a gente não tem data para chegar nesses todos, a gente começa e vai iluminando as nossas questões diárias, aquilo que você identifica hoje, né? E aí a gente vai fazendo. Então, para a gente entender que o processo de autotransformação, até que o espírito se autodetermine, se entenda como responsável por tudo isso, como quem constrói seu destino, como quem pode planejar e mudar o seu destino, a gente vai passando por esses processos gradativos na nossa vida e transformando, iluminando, aí encontra outro e vai transformando e vai iluminando, né? Até que integremos as habilidades que a gente não tem um prazo aqui, né? A gente não sabe falar desse tempo, né? Mas comecem, e aí acho que a felicidade que a gente vai encontrando em se perceber melhor a cada um deles é que vai fazendo, vai sendo a bússola motivadora aí, né, a norteadora disso tudo, para a gente continuar, que vai fazendo parte desse processo. Então, fechamos? Parabéns aí para o grupo 2. Vamos para o 3, que tem assunto, viu? Aqui, Lai, ela quer falar.
O outro slide, voltar ao slide. Esse? Como dica, como tudo se transforma, tudo muda, eu acho que entre o item autotransformação e autoiluminação, para você chegar no ápice da felicidade individual de cada um, eu acho que poderia colocar um item ali, autocontrole. Autotransformação é autocontrole. É autocontrole? É. Quando você quando controla... quando você, aqui, ó, vive em consonância, entendeu? Já ter conquistado e põe em prática. Ok. É esse autocontrole. Você controla as suas emoções. Autotransformar-se é isso. Okay. É que já põe em prática aquilo que você, né, está ali buscando nesse processo de integração. O equilíbrio. Ok, obrigada. Digamos assim, o equilíbrio. É uma ética que você consegue, né, manter aquilo em consonância. 3. Grupo 3. Quem vai ser o orador aí? Olha, ela veio toda trabalhada no longo verde, pela passarela, longo verde, para o último dia de aula. Palmas para ela. Olha, menina. Não mexa com minha vaidade. Não, assim... Mexa com a minha vaidade, que eu estou trabalhando nela, né? Exatamente. Eu estou tentando o autocontrole e ela está aqui insuflando. Bom, nós começamos nos questionando acerca de atuar dentro da família se nós nos conhecêssemos e nos sentirmos como espírito imortal. Porque é o primeiro núcleo da sociedade, é a família. Imagine se dentro da família a gente tem aquele desafeto e já sabemos que aquele desafeto veio para nos ensinar, porque, entre outras coisas, a gente hoje estuda uma doutrina que responde às questões existenciais desde sempre da humanidade. De onde eu vim, para onde quem sou, para onde vou. Então, buscando responder essas questões, enquanto espírito imortal, certamente, e com os fundamentos da doutrina, teremos uma relação bem melhor com aqueles que estão ao nosso lado, seja aquele bonzinho, bonitinho, que corresponde à nossa expectativa, ou aqueles que vieram para desarrumar a casa mesmo. Lá em casa tem disso, viu? Tem o bonzinho, só são 2 filhos, e tem aquela que é a irreverência toda. Né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos uma coisa deles. Inserimos na doutrina espírita. Os 2 são espírita. Meu filho, o primeiro evento, quando ele casou, na casa dele, foi o Evangelho no Lar. Eu digo, vem lá, meu filho. Você está abrindo uma porta, minha avó dizia, para o diabo ou para nosso Senhor. Quando uma pessoa casa, abre a porta ou para o diabo ou para nosso Senhor. Então, e como é, minha avó, que você abre a porta para nosso Senhor, quando você exercita a religião, a fé, o exercício desse encontro com a sua divindade dentro de casa. E então, os núcleos sociais todos se originam do núcleo familiar, nós sabemos disso. Então, refletimos também acerca de... Imaginemos se todos os nossos dirigentes, assembleias legislativa, o executivo, né? Enfim, imagine se aqueles outros soubessem que era o espírito imortal e que teriam que cumprir aquilo que Jesus falou. Terão que resgatar cetil por cetil daquilo que feriu na lei. Então, imagine você, se ele se sente imortal e ele sabe que tudo que vai ser feito vai ser cobrado futuramente, não é? Enfim, como seriam esses nossos líderes em qualquer instância? Seja aquele líder dentro do nosso lar, porque tem aquele que lidera mais, seja aquele líder na instituição religiosa, na instituição de trabalho, enfim.
Mas não nos esqueçamos nunca de que aqueles líderes que estão lá, que são os políticos que dirigem a nossa sociedade, fomos nós que colocamos. Então, essas vibrações que formam a sociedade são vibrações emanadas por nós outros. Ainda há guerra no planeta, porque ainda existem vibrações negativas, muitas. Então, a sociedade se faz daquilo que nossa amiga trouxe aqui, não é? Do estado de felicidade. A sociedade surgindo dessa consciência da imortalidade da alma, que, em sendo imortal, o ser vai querer se autoconhecer, se autodescobrir, se autotransformar. E a felicidade certamente vai contagiar. Deu até rima, não é? Então, é isso, minha gente. E a gente ainda diz mais. A doutrina também, além dessa consciência, de trazer a proposta da consciência da imortalidade da alma, né, porque a proposta existe, a gente nem sempre cumpre, a gente ainda está a caminho, diz, nós espíritas dizemos sempre que se reconhece o espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Então, ainda estamos na fase do esforçarmos. E aqui estamos. Por isso estamos aqui, numa manhã de sábado, nos esforçamos para melhorar e para dessa melhora emanarmos fluidos que possam transformar. Porque somos hoje muito mais responsáveis por essa sociedade que existe, muito mais nós outros aqui que estamos aqui dentro da doutrina espírita, não somente dentro dessa casa, dentro de uma percepção como o espírito a caminho da luz, somos nós os responsáveis por tudo o que acontece no planeta, não tenhamos dúvida. E hoje nossa responsabilidade é maior, porque somos espíritas. Já conhecemos uma outra vertente da realidade humana e já conhecemos também meios para nos autoconhecer. Quem é que falava de autoconhecimento antigamente? Nem se falava nisso. Era debaixo do tapete. Quem é que queria se autoconhecer? Hoje não. E dentro da doutrina espírita, muito mais ainda. A proposta maior é o autoconhecimento, porque sem autoconhecimento não há caminhada. Também discutimos no grupo as nossas expectativas em relação ao outro. Porque nós ainda vivemos dentro de um social, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, com muita expectativa no outro. E o importante é que nós tenhamos o cuidado de conhecer nossas expectativas para respeitar a expectativa do outro, porque dentro desse contexto somos individualidades. Não existe um ser igual ao outro. E para que haja esse progresso e essa compreensão, essa consciência da imortalidade, ainda tem aí essas notícias, às vezes mal dadas, dentro da doutrina espírita, dos umbrais da vida, que o umbral nem sempre é ruim, minha gente. Existem níveis de umbral, né? Então, este medo que alguns assombram dentro da doutrina... Viu, vocês têm salvação. Povo aí do fundo. Espera aí, não é bem por aí, não. Entendeu? Então, esses umbrais da vida que Neguinho vive assombrando, enfim, é aqui, é entre nós também. São nossas vibrações. Nós emanamos fluidos. Nós somos criaturas originárias do fluido universal e estamos dentro do fluido cósmico universal, que foi o que Jesus manipulou para formar esse planetinha azul lindo que a gente vive destruindo. Mas, então, todos os nossos pensamentos, não precisa vir para cá falar, para você emanar, basta pensar. Então, nossos pensamentos também são transformadores. Então, com essa ideia de que somos imortais, até pelo medo do umbral, a gente vai ter mais cuidado com o pensamento.
E só tem... Uma outra Laísa, coisinha... puxa a tomada da dona já Nilda já aí, estou gente. parando. 2 segundos para fechar. Uma outra coisinha que a gente precisa sentir também, em sendo espírito imortal, somos centelhas divinas. Depois que eu descobri, dentro da doutrina, que eu descobri isso, graças a Deus, que eu sou uma centelha divina, nunca mais baixou a minha estima. Eu, 1,5 m aqui de mulher, cheia de dor, toda quebradinha, mas eu me sinto elevadíssima. Um beijo. A gente foi elogiar o longo verde dela, pronto. Pois é, você deu, insuflou, agora puxa, né? Insuflei a vaidade da criatura, pronto. Nem precisava. Então, gente, quando a gente fala... vamos lá. Só fechar esse tópico, porque ainda tem mais um grupo e tem outras coisinhas aí para a gente viver de experiências ainda hoje. Então, só para a gente fechar essa parte aí dessa consciência de ser espírito imortal, a gente está falando dessa sociedade que a gente começou falando, né? A gente começou falando do princípio espírito, dos princípios, dessa autotransformação, do que é essa sociedade em que seriam o quê? Regidas por esses espíritos, né? Então, a gente está falando de... eu vou passar rapidinho aqui só para a gente fechar, porque eu acho que ela sintetizou, né, a essência do que é a gente viver como espírito, né? Só lembrando que ser espírito, ser regido por essa consciência de ser espírito, é sair das crenças, dos rótulos, desses coletivos que a gente falou, e viver essa religião e essa religião pessoal, né? Viver a religiosidade, não ser moldado por uma religião em si, né? E ser espíritos empenhados em se aperfeiçoar. A gente está aqui para se aperfeiçoar e não para se salvar de nada, né? Salvar de umbral. Umbral a gente já passa por eles aí, né? O tempo todo. A continuidade é de quem a gente está aqui agora, é uma continuidade, né? Não é uma questão de morrer, vou ser julgado para um lado ou para o outro, né? De pesar uma balança. É uma continuidade. A vida é uma continuidade. Então, daremos continuidade, né, dentro daquilo que a gente começa e daquilo que a gente vive. Então, vamos nos movimentar diante do que a gente precisa crescer, evoluir, mudar, transformar. Sem privilégios, distinções, uma sociedade pacífica, né? Não passiva, porque passividade não movimenta o mundo, as descobertas, e o espírito está aqui para evoluir, para transformar, né? Não violência, e que a gente encontre esse estado de felicidade que a gente falou, mas também dessa paz, né? Essa paz como estado de espírito. E aí um exemplo para a gente, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, ciclo 3, grupo 3 aí, obrigada, palmas para o grupo todo. E o grupo 4. Quem vem do 4? Quem vem do 4? Vocês sejam rápidas, viu? Por favor. Bom dia, gente. Nosso debate ele foi bem interessante e bem consensual. Eu acredito que muito pelo nosso processo aqui dentro da ULI, né? Porque a gente chega cheio de dúvidas, sai com mais dúvidas ainda, mas super disposto, super disposto a buscar. A gente organizou no fluxogramazinho alguns itens que correspondem a esse tópico, né, de qual que é o papel de uma instituição espírita, começando por esclarecer o que é essa instituição espírita. Foi um dos primeiros questionamentos que, inclusive, eu propus para a gente consensar. E aí é um ambiente multiplicador do autoconhecimento, né? São grupos e conexões com propósitos em comum de crescimento, e é um local de construção do eu para uma sociedade melhor, onde você aprende o que é essa religião pessoal e não o cultivo de crenças, onde há o combate à intolerância e onde você pode reconhecer e propagar o amor.
E o papel dessa instituição é instrumentalizar a reforma íntima para que cada um consiga, né, o propósito de sair desse percurso de ser simples e ignorante e atingir a perfeição. Reconhecer que a alma ela é imortal enquanto espírito, né, fazer essa diferenciação, proporcionar os estudos e interpretações sobre o que é ser espírito e fomentar debates, trazer esclarecimentos sobre a autoidentidade, além de auxiliar os desencarnados e os encarnados, né, dando o necessário para que cada um siga na sua jornada. E aí a gente fecha com o autoconhecimento, é reconhecer e olhar para si, que vai desencadear a desconstrução, porque não é possível a reconstrução sem que haja desconstrução. Nesse processo reconstrutivo, nós temos o alinhamento de necessidades de novas faculdades do espírito, que é o nosso processo evolutivo, e o reconhecimento da potência que é o amor. Porque a caridade, o cuidado, tudo isso vai vir desse processo de reconhecimento do que é o amor. E, para deixar mais ilustrativo, né, eu não vou falar sozinha, porque é muito monopólio da fala. B. É só ligar. Tá verdinho? Alô? Agora tá. Alô? Bom dia. Para fechar aqui, nosso grupo, nossa amiga colocou em conjunto com o nosso grupo, vou citar a frase de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, pois conhecendo a ti, tu saberás o que podes e deves fazer. Foi o que todo mundo que veio apresentar, que falou sobre o autoconhecimento. E a gente veio fechar aqui falando sobre o papel da sociedade, de uma instituição espírita. Então, a gente falou muito, como ela falou, sobre gerar multiplicadores. Sim, eu questiono. Gerar multiplicadores, para gerar multiplicadores, a gente tem que ter o autoconhecimento. Como é que eu vou passar a ajudar o próximo se eu não tiver um embasamento? Né? Se eu não conheço a mim mesmo? Então, isso é o papel da instituição, né, de gerar os multiplicadores, mas, a partir daí, o multiplicador tem que se autoconhecer. Seria isso. E falando também um pouco sobre o campo magnético. Temos 7 chakras, se alguém me ajudar, quais são? Eu sei que tem um aqui. Como é que a gente se liga ao divino? Na verdade, esses 7 chakras é um sistema composto por um campo eletromagnético e que a gente consegue, tudo que a gente dá ao universo, a gente recebe. Por quê? Porque o universo é energia. Energia tem tudo, energia elétrica, esse fluido cósmico, na verdade, é uma energia. E se a gente está conectado com o universo, com boas vibes, boas vibrações, tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, na verdade, Deus é amor, e o amor tem tudo. Deus tem tudo, está nas plantas, está nas pessoas, está com meu vizinho, meu colega. Tudo que eu faço tem Deus. Só isso, muito obrigada. Então, fechando, né? É interessante essa fala aí da nossa relação com o universo, e é importante a gente entender que o universo e nossa realidade, ela é construída por cada um de nós. Né? Nós materializamos a nossa realidade. O espírito, ele configura as experiências que ele, de alguma forma, requisita, né, para a integração de habilidades. Então, mais do que dá para receber do universo, esse processo aí de entender que o universo está te dando, ele está te dando a chave para você se conhecer e para você entender o que você precisa mudar em você para que você viva experiências diferentes, né? Viva uma realidade diferente, transformada. Então, é um ciclo. Só para a gente fechar, então, sobre a parte da instituição espírita, as meninas falaram aí, Ohana e Jo. Falaram muito bem essa questão do que é estar aqui, né? Porque, assim, quando a gente fala de instituição espírita, a gente está falando de uma diversidade que existe de casas espíritas. Né? Em cada casa, a gente vai encontrar um propósito que tem muito a ver com quem fundou.
Porque o espiritismo não tem um dogma, um seguidor, um princípio rígido a se seguir, né? Regras impostas, mas tem uma coisa que deve ser universal, que é o quê? Estar em uniformidade com os conceitos de Allan Kardec. Isso é ser espírita, né? É estar em consonância com esses conteúdos. Não significa que eles não devam ser atualizados, muito pelo contrário, né? Porque a principal uma fala importante que ele nos trouxe foi: o espiritismo é uma doutrina progressista e deve evoluir, como a ciência até, né? Se um negar o outro, fique com a ciência. Então, é para a gente entender, mais uma vez, do que nada está posto e engessado, né? Porque não tem como, numa época, a gente responder a tudo. Porque as épocas mudam, o espírito muda, nossas necessidades mudam, nossa realidade muda. E a gente precisa estar atento a esses princípios em raiz e em essência, para que o espírito entenda o propósito disso tudo em sua vida, em sua existência, né? E se atualize. Atualize a sociedade, atualize teorias, digamos assim, né? Porque a mente evolui junto, a vida evolui, o espírito deve evoluir. Então, tudo deve evoluir. Então, a gente vai ter essa diversidade. Quando a gente fala dessa casa aqui, a gente está falando de uma casa que tem uma estrutura muito grande. Acho que nem todos vocês devem conhecer o que é a Fundação Lar Harmonia, né? Todos os polos sociais em que a Fundação Harmonia hoje abraça, né? Na educação, com escolas e creches, na saúde, com o ambulatório médico, o lar de idosos, no núcleo jurídico, núcleo de psicologia, tem um núcleo social, um polo assistencial. Então, assim, tem muita coisa, quem quiser conhecer a fundo pode ir no site ver, tem muitas atividades. Aí dentro da fundação tem 2 casas espíritas mantidas por essa fundação, que é o Centro Espírita Harmonia, que vocês conhecem, que funciona aqui, e tem essas palestras todos os dias, as mediúnicas, o núcleo de acolhimento que recebe as pessoas, entrevista, passa por tratamentos espirituais, os próprios, né, núcleos de mediúnicas que fazem o acolhimento a essas pessoas, passe, tudo isso pertence ao Centro Espírita Harmonia. O Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica em Patamares, que, por sinal, a caminhada a gente sai de lá e vem para cá, né? É uma unidade aí de trabalho que começou junto e é mantido pela Fundação. E a ULI. A ULI é a proposta do estudo, que movimenta, né, muito mais de 1.000 alunos presenciais, muito mais na EAD, trabalhadores do mundo. A ULI não é mais só um espaço físico aqui em Salvador, né? Aliás, nunca foi só um espaço físico, mas não é só em Salvador. A ULI EAD tem trabalhadores de vários países. Tem a ULI do Canadá, né? Tem a ULI do Canadá, que foi fundada por trabalhadores daqui que se mudaram para lá. Então, a ULI é do mundo, né? Do universo daqui a pouco. Então, assim, quer dizer, já é do universo, né? Porque as casas espirituais que são afins, né? São do universo, não é de um espaço físico restrito. Então, é isso, para vocês conhecerem um pouco do que é essa fundação. E quando a gente fala desses papéis da Casa Espírita, o principal deles, para a gente fechar esse momento, é entender que formar as pessoas para disseminar essas ideias não é para sair pregando, né? Eu sou espírita, porque eu sou melhor porque eu sou espírita, não, é o exemplo, né? O exemplo é que arrasta. Então, cada pessoa que se transforma e dentro do seu núcleo de convivência, seja em casa, como eles começaram ali falando da família como o primeiro núcleo, onde trabalha, onde convive, né, amigos, você vai sendo exemplo. E é esse o principal papel, que transforme e forme espíritas pelo exemplo, né? Não, a gente não precisa pregar uma doutrina, a gente não precisa sair doutrinando o outro, arrastando o outro, basta que a gente seja a mudança, a gente seja um exemplo a ser seguido, e acho que é esse o principal papel. E não só aqui dentro, né? Porque aqui dentro é mais fácil sorrir, é mais fácil abraçar, é mais fácil a gente encontrar um amigo, né? Todo mundo assim. Mas é do portão para fora.
Porque a gente vem aqui, eu acho que a gente se abastece, né? A gente se abastece para aquilo que a gente deseja, vai revigorando, vai trazendo mais energia, mas a gente vai para as convivências, para lá, e como que a gente está, essa energia está circulando fora daqui, né? Como que eu, espírito, estou fora daquele núcleo de convivência que todo mundo, de alguma forma, pensa como eu. É muito mais tranquilo, né? Todo mundo tem, de certa forma, digamos assim, somos diferentes, mas tem um certo propósito que nos une aqui. Mas nem sempre é assim em todos os lugares que a gente for. A gente vai ter outras religiões, a gente vai ter outras cores, né? Como a música falou, eu não tenho mais uma cor, uma coisa assim. Vão ter outras cores, vão ter outros sabores, cheiros, né? Vai ter uma diversidade aí que a gente vai experienciar, mas que a experiência daqui a gente possa levar. E levando, o outro fala, opa, onde é que você encontrou isso aí? Eu quero também. Aí a gente vai fazendo esse trabalho de beija-flor mesmo, né? Pingando ali, de gotinha em gotinha. Então, fechamos. Grupo 4, passado também, todo mundo? Parabéns, gente.